Vamos voltar aqui para as nossas notícias da economia. Débora Oliveira aqui comigo e a gente vai te contar que a Justiça de São Paulo acatou a recuperação extrajudicial do grupo Casas Bahia, assunto que está dando o que falar. O pedido já havia sido pré-acordado com os principais credores da varejista, que soma mais de 4 bilhões de reais em dívidas. E a Débora vai nos contar qual foi a reação, então, do mercado financeiro diante disso. Foi bem positiva, viu, Ju? A ação valorizou mais de 30% em apenas um pregão, aumentando o seu valor de mercado para mais de 600 milhões de reais e conseguindo valorizar em apenas um pregão o equivalente ao que vale a construtora Tecnisa, que é uma construtora bem conhecida, já está há 45 anos no mercado, ou seja, valorizou bastante em apenas um dia. E eu trouxe aqui alguns pontos importantes sobre essa recuperação judicial e por que isso trouxe um efeito tão positivo, né? Que, de acordo com os analistas, essa resposta, essa valorização que a gente viu ontem é justamente um recado, um termômetro de como o mercado está recebendo, de como os investidores estão recebendo essa recuperação. Por que isso? Porque quando você fala de uma recuperação dessa forma, como foi bem acordado, você tem um voto de confiança dos seus credores na empresa, porque ninguém tem o interesse de falir com uma companhia. Então, esse voto de confiança foi muito bem aí avaliado, inclusive, pelo mercado. E aí, alguns pontos importantes. Primeiro de tudo, recuperação extrajudicial. Foi o que optou a Casas Bahia a fazer nesse momento. O que é essa recuperação extrajudicial? Diferente da recuperação judicial, que é o que a gente viu no caso de Americanas, da Oi, da Light. Aqui, você tem a oportunidade de, antes de chegar no mérito da justiça, já entrar num acordo com os seus credores. E você já faz um pré-acordo ali antes. Depois, você leva esse acordo à justiça, por isso essa judicial. A justiça comprovou que nos documentos tinha ali um acordo realmente entre credores e a devedora, no caso a varejista, e aprovou esse pedido já no final do dia. Esse é um ponto, né, essa diferença de conversa ali no acordo extrajudicial, ou seja, primeiro antes do âmbito da justiça, para depois sim dar andamento a esse pedido. E isso trouxe um alívio de mais de 4 bilhões nas dívidas da empresa, que agora vai ter um prazo de cerca de 180 dias nesse pagamento dessas dívidas para conseguir se reestruturar. Vai ter um prazo também de meses pela frente para pagar juros e depois para poder abater realmente essas dívidas. Ou seja, isso dá um fôlego de 4 bi no caixa da companhia. Além disso, por que chegamos a toda essa questão aqui dos 4 bilhões de dívida e que isso vinha prejudicando muito a companhia, as margens operacionais, inclusive, que há muito tempo a operação da empresa vinha negativo? Ambiente competitivo. A gente hoje, para o cenário das varejistas aqui no Brasil, a gente tem um ambiente competitivo muito difícil, com a chegada dos e-commerces, a Amazon, Mercado Livre e todas as outras empresas gigantes que tomaram ali o mercado, dificultaram muito a vida dessas grandes varejistas, como a gente tem Casas Bahia, Magazine Luiza e tantas outras. Isso vem impactando muito, ou seja, é um ambiente competitivo muito difícil para que essas empresas consigam se manter saudáveis e, por isso, elas aumentam a dependência dos seus credores. E aí, com tudo isso aqui sendo aprovado, a gente vê essa ação subir 34,19%, uma valorização de mais de 70 milhões em apenas um dia, de acordo com os cálculos ali do Einar Ribeiro, que é um consultor que trouxe esse balanço aqui para poder a gente entender, o que significa bastante coisa. Isso tirou a empresa das quedas que vinha acumulando nesse mês inteiro, de abril, também tirou a empresa aí do ranking das empresas que mais vinham acumulando perdas no ano, mas ainda, na comparação anual, ainda acumula perdas, ou seja, tem muita coisa ainda a ser feita. A reestruturação organizacional da empresa já vinha sendo feita, com lojas físicas sendo fechadas, aquelas que não tinham operação ali positiva, isso já vem sendo feito, de acordo com o próprio CEO da companhia, que confirmou isso em entrevista aqui para a CNN Brasil. Mas, além disso, o que chama bastante atenção é esse voto de confiança dado pelos credores, a varejista e dos próprios investidores, com essa valorização que a gente viu ontem, 34,19% nas ações de Casas Bahia, viu, Ju? Notícia boa, então, para a empresa, apesar de todo o processo, né? Pois é, apesar de todo o processo, desse cenário nada agradável aí, nada fácil que tem sido esse ambiente competitivo com essas grandes gigantes aí de tecnologia que estão aí realmente favorecendo, né, esse e-commerce e aí acaba prejudicando aquelas que têm que se adaptar muito rapidamente a esse novo cenário. É diferente. O cenário que a gente tem hoje para o varejo é totalmente diferente daquele que a gente tinha 5 anos atrás, Ju. Com certeza. Compra na internet fazendo diferença. Pois Débora, é. obrigada pelas suas informações. Muito obrigada.